Olá pessoal, aqui é o Leandro Costa e nós estamos aqui juntos para mais um Toda Noite de Terça. Hoje falar sobre alguns temas e vou falar um pouquinho sobre a questão econômica para que fique uma coisa mais clara, até quem quiser usar como exemplo aí para aquela galera que ainda insiste em discutir economia. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui, aproveitando inclusive a questão da Copa do Mundo. Vou fazer alguns comentários sobre aproveitar. Então, já que a gente está aí em um momento de Copa do Mundo, eu não vou comentar a Copa do Mundo, não é esse o objetivo, mas eu vou usar do próprio evento para falar sobre alguns pontos, tanto na questão de guerra cultural, moral, que é muito importante a gente observar aquilo que está acontecendo lá no Catar, quanto a questão do futebol para exemplificar uma questão econômica e explicar como a esquerda faz para seduzir e controlar as pessoas através de um pensamento de manada. O que é isso? Vou resumir. Para quem acompanha futebol, vou ser sincero, não acompanho, eu fiquei sabendo isso por um canal no YouTube e por um comentário do meu irmão que acompanha mais futebol, gosta mais de futebol, assim. Eu gosto, mas honestamente eu não tenho acompanhado há muito tempo. Ele gosta mais, acompanha, e uma vez ele comentou isso comigo e eu vi realmente nas redes sociais, nas plataformas YouTube, sobre uma questão que é levantada muito pelos argentinos, que comentam futebol. Não é argentino que comenta política, não é argentino que comenta economia, não é nada disso não. Comentarista de futebol. E o que os argentinos observaram? Que, claro, não em relação ao Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino, porque isso daí é uma coisa nacional. Mas eles fizeram essa observação, esses argentinos que comentam futebol, comentaristas de futebol que a gente tem aqui. Eles fizeram uma observação que é o seguinte, no decorrer da Libertadores, os times argentinos foram perdendo espaço para os times brasileiros. Tanto que nas últimas, salvo engano, nas 3 últimas, pode me corrigir se eu estiver errado, a final da Libertadores foram feitas entre brasileiros, entre 2 times brasileiros, sendo que a anterior foi um brasileiro em cima de um argentino e anterior a isso 2 argentinos. Ou seja, lá na época, aí no final do governo Macri, do governo, e no início aí do governo Alberto Fernandes, a Argentina chegou a ter, claro, 2 times que sempre foram consideráveis, disputando a final do campeonato aí, vamos dizer assim, continental. Até porque é a América do Sul, mas a gente sabe que tem uma importância maior do que o restante da América. Então a Argentina conseguiu aí emplacar 2 times na final do campeonato continental, que era a Libertadores. E daí em diante o Brasil passou a dominar isso. Isso é um reflexo econômico. Isso é um reflexo econômico. Reflexo do quê? Um país que começa a ter uma crise econômica, as pessoas vão tirar de onde pode. Você vai deixar de ir no estádio, você não vai deixar de comprar o arroz. Você vai deixar de ir no parque, mas não vai deixar de comprar o feijão. Então isso aí é natural. Então o argentino começou a se privar disso. Empresas argentinas já não tinham mais condições de patrocinar os clubes. E mesmo esses 2 gigantes do futebol argentino começam a perder espaço. E hoje, um comentarista de futebol argentino, ele reconhece o poderio brasileiro em relação ao futebol argentino. E onde eu quero chegar com isso? Recentemente, por conta da eleição, a Havan, que patrocina alguns clubes, dentre eles Flamengo e não lembro mais quais, mas clubes grandes, ela anunciou que não vai mais patrocinar time. E eu estou em total sintonia com o pensamento da Havan. Por quê? Antes de demitir o meu repositor, o meu caixa, o meu gerente, eu vou cortar o patrocínio, a propaganda dali do time. É uma estratégia, tranquilo, ele é um empresário, faz o que ele quiser. Mas, ou seja, está cortando daquilo ali. Porque se precisar demitir, também vai demitir. Isso não é uma questão, é o que eu falo, emprego não é uma questão de bondade, é uma relação. Um trabalha, o outro emprega, isso é uma relação. Não tem que ser bonzinho, não tem que ser malvado, é uma relação.
E nesse caso, o que acontece? A Havan corta patrocínios de clubes. Ou seja, só o resultado da eleição já é por si só prejudicial ao futebol brasileiro, se a gente for analisar dessa forma. E o futebol argentino, que já está perdendo espaço nesse campo por conta da economia argentina, é uma demonstração que afeta. No entanto, se a gente observar um detalhe importante, que enquanto a eleição em que o Lula venceu, né, ela já implica aí um prejuízo, e claro, a colocação de um, sei lá, Haddad na economia vai levar a nossa economia para o buraco. E até eu vi um vídeo que é do Ancapsu, onde ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, gente, não importa o que diga, todo mundo sabe quem é o Haddad. Então, o simples fato de você apresentar o Haddad como um possível ministro da economia já é algo que qualquer um vai correr. É a mesma coisa que você pegar aquele enfermeiro que era acusado de matar as pessoas, né, com injeção de potássio e falar, ó, esse cara que vai tomar conta de você. Você é o idoso e o cara traz aquele enfermeiro para tomar conta de você, né? A babá da tua filha vai ser o Nardone lá. Então, pô, né? Vamos ter a noção. O simples fato de anunciar um Haddad como ministro da Economia, já é o mercado não está reagindo por histeria, não. Ele está vendo o óbvio. Isso não é torcer contra, isso é constatação. Então, veja que, para o clube, para o futebol em si, o resultado da eleição já é prejudicial. E se for realmente um ministro como um Haddad na vida, a tendência é piorar. Por quê? Eu vou falar por isso mais pra frente. Porque economia boa é boa para todo mundo. E economia ruim é ruim para todo mundo. Vou falar isso quando eu falar agora do servidor público, que eu vou falar sobre essa questão. E nesse caso, o que acontece quando a gente tem esse tipo de visão? Nós vimos que os torcedores, as torcidas organizadas, não vou nem falar torcedor, porque eu não gosto de misturar as coisas. Eu não gosto de misturar traficante com morador de favela. Embora eu sei que quem manda na favela é o traficante. Então a torcida organizada, não vou generalizar torcedor, porque muitos ali não estão nessa manada. As torcidas organizadas, pelo contrário, elas, a grande parte, né, não são todas, mas saíram aí em defesa de Lula, foram para cima de caminhoneiro, né, se sentiram no direito de fazer justiça com as próprias mãos. E eu já tinha avisado isso em outros lives, eu já escrevi sobre isso, né? Esse lumpen proletariado que só serve para isso, por isso mesmo é muito bem definido como idiota útil, porque vai ser usado enquanto possível. Esse lumpen proletariado, ele parte para cima do caminhoneiro, ele parte para cima de qualquer manifestante, sendo que o que eles têm em comum é justamente futebol. E se você olha para a Argentina, você vê que a esquerda arrebentando com a economia, o futebol vai para o buraco também. Porque o que mantém hoje um futebol argentino é o fato de que jogadores como o Messi jogam na Europa. Jogam na Europa. E é por isso que o cara tem uma seleção daquela. Porque senão nem isso teria. Porque a miséria vai devastar. E devasta tudo. E aí eu vou falar sobre a questão do serviço público. Fizeram um questionamento, e eu acho muito justo, perguntaram assim, um influencer perguntou isso. O que o Estado produz. E eu não parei para responder lá, até porque o Twitter é muito limitado e tal. Mas eu vou explicar aqui o que o teu condomínio produz. O teu condomínio não produz nada. Ele te cobra para manter ali uma relação, digamos assim, ordeira e evitar que pessoas invadam o condomínio, manter a limpeza, digamos assim. Ele não produz nada e o condomínio não tem que produzir. O condomínio, ele é teu. Você se associa, né? Você faz parte do condomínio, ele é seu, você é o dono, só que você está ali em conjunto, a área comum você divide com outras pessoas. E nós temos que começar a colocar isso na mente. O Estado tem que ser visto como um condomínio. Para parar de cometer abusos de autoridade, para ter que dar explicação. Não é botar máscara porque eu quero. É botar máscara porque tem que ter fundamento. E a gente viu que não tem. A gente viu que é uma coisa vazia. É só um teste autoritário. É só cada vez forçar mais, goela abaixo, o autoritarismo. E nesse caso, o condomínio não vai produzir nada, mas ele vai te cobrar. Por quê? Porque ele só mantém essas relações. Ou seja, quando a gente tem uma defesa, é para o país vizinho não subjugar a gente. Quando a gente tem a segurança, é para que as pessoas não saiam se agredindo.
Claro que você tem o direito de se defender. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só um idiota acha que legítima defesa e segurança pública entram em conflito. Isso é idiotice. Legítima defesa é você se defender. Até porque o Estado não é onipresente. E se ele falar isso, ele está mentindo. Então, a legítima defesa é um direito do indivíduo. Mas a segurança, ela tem que dirimir esse conflito. Assim como eu falo, Assembleia de Condomínio, gente, se você não vai, eles passam regras que depois você vai ser afetado. É a mesma coisa que o Congresso. Tá? E Assembleia Legislativa e Câmara de Vereador, Câmara Distrital. Se você deixa acontecer, depois você vai pagar o pato. Então, nós temos que começar a encarar o Estado como condomínio, ou seja, que nós somos donos. E aí, gente, o servidor público, ele tem que entender que ele é um funcionário barra morador. Ele tem que entender isso. As pessoas criticam, servidor público, eu cheguei a ver um texto onde escreveram assim, o servidor público não deveria votar. E eu sou contrário, óbvio. Eu acho que todo mundo tem que votar. Por quê? Porque se a gente for pensar nisso, ele vai votar com interesse próprio. Gente, vamos lá. Então o cara que trabalha numa empresa que tem um contrato com o governo, ele pode votar em interesse próprio. O cara que trabalha numa empresa que faz propaganda para o governo tem interesse próprio. E por aí vai. Por aí vai. Então o cara que é o faxineiro da empresa da Odebrecht não poderia votar? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque ele primeiro tem que ser cidadão. Depois ele é servidor público, ele é militar, ele é o que tiver que ser. Mas a primeira coisa é cidadão. E eu vou falar disso de novo. Essa mensagem para ficar anotada. Então, tem que votar sim. Mas quando você vota só em interesse próprio, me desculpa, o problema não é no teu cargo. O problema é a tua moral. O que eu mais vi durante a campanha foram pessoas perguntando: o que você vai fazer por mim? Eu falo: não, um deputado tem que fazer pelo Brasil. Não é especificamente por alguém. Mas é o pensamento. O pensamento mercenário que deve ser combatido. Eu tenho que entender que o que eu conquisto é uma coisa, seja o empresário, servidor público, funcionário privado, mas o que o Brasil significa é mais do que isso. Eu não posso botar meu interesse acima do interesse do Brasil. Até porque o Brasil vai ficar para o meu filho. E não necessariamente ele vai ser servidor público. Ou empresário, ou funcionário privado. Então isso é um papel totalmente diferente. E a gente tem que começar a entender isso. Se a pessoa entende que vota por interesses próprios, o problema está nessa pessoa. Eu falei muito isso durante a campanha e vou continuar falando o resto da vida. Eu não gosto de político classista. Eu sou contrário. Eu entendo que exista, mas eu prefiro... Olha que eu não gosto do instituto sindicato. Eu prefiro associação, que sindicato gera, para quem conhece, monopólio e associação não. Então você pode ter a associação dos catadores de latinha, a associação dos catadores, das pessoas que catam lata. O que eu quero dizer com isso? Se você está insatisfeito com a associação, você vai para outra e você paga se você quiser. Já o sindicato, ele é ruim porque ele é compulsório. Por quê? Sindicato dos metroviários. Monopólio. Eu não consigo ter um segundo sindicato. Isso é muito ruim. E outra, agora querem voltar com a contribuição obrigatória, o que é pior ainda. Então, nesse caso, eu entendo que, por mais que eu não goste do instituto sindicato, se você é classista, teu lugar no sindicato. Mas, infelizmente, o eleitor ainda faz isso. E isso aí, gente, infelizmente, a gente tem que entender a escolha. Eu voto porque vai fazer pela minha categoria. Vai lá, vota porque vai fazer pela tua categoria. Lembre-se que você não se resume àquilo. Lembre-se que você não é professor o dia inteiro. Lembre-se que você não é policial o dia inteiro, você não é bombeiro o dia inteiro, você não é metalúrgico o dia inteiro, você não é motorista de ônibus o dia inteiro. Você também, e aliás, você primeiro é cidadão, tá? Exatamente. A mentalidade que tem que mudar. O pensamento mercenário, o pensamento classista, ele precisa ser abolido do campo na hora do voto. O que eu quero dizer com isso? Claro que eu não vou votar num cara... Por exemplo, eu sou da segurança pública, eu não vou votar num cara que defende bandido. Isso não faz muito sentido. Mas eu não vou votar num cara que defende bandido ainda que eu não fosse da segurança pública. Ainda que eu fosse da área da saúde. Isso não faz sentido votar em alguém que defende bandido. Pior ainda é votar no bandido. Mas enfim, eu não tenho que votar num cara que é a favor
de algo que eu vejo que é ruim, independente de eu ser daquela área ou não. Eu tenho que votar pro Brasil, porque aquilo, como eu falei, economia. Gente, não existe o professor lá num país que está bem, qualquer país que você imaginar aí que está bem, o professor lá está bem, o policial está bem, o médico está bem. Por quê? Porque um país melhor te dá condições de viver melhor, independente da tua profissão. Agora, policial nos Estados Unidos, policial na Alemanha, está muito melhor do que um policial no Haiti, no Burundi, no Camboja. É óbvio que tá. Então, primeiro, que teu país seja bom. Até porque vai ser bom para todo mundo. E aí, a tua profissão, consequentemente, vai ser valorizada. Ou se ela tiver aí que ser, digamos assim, descartada, você vai conseguir migrar para outra. Se hoje todo mundo perde o interesse por determinado produto, como disco, né, CD, DVD, aí o cara migra para outra atividade. Ele faz isso. O que a gente tem hoje são indivíduos que querem ser sustentados por uma atividade compulsória. Ou seja, você tem que manter aquilo ali, essa relação. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por isso a crítica ao classismo. Por isso que eu sempre vou falar. Isso não é legal. Isso não é bom. Agora, não quer dizer que o servidor público não tem que votar. E aí, quando eu falei sobre primeiro ser cidadão, por isso que eu falei, vamos segurar esse pensamento. Agora, o STF está discutindo a constitucionalidade de uma resolução do CNJ, que proíbe juiz se manifestar em rede social, enfim, coisas desse tipo. Além de ser, eu vou dar aqui a minha opinião, o juiz ele tem que ter um cuidado maior, por N fatores. Diferente de um poder eleito, cuja legitimidade está na escolha do povo pelo que você representa, o juiz é um poder técnico. A maior parte, claro que não é o caso do Supremo, não é o caso do STJ, mas a maior parte é concursada. Tem também o quinto constitucional, depois eu falo sobre isso. Mas a questão é concursada. E mesmo no quinto constitucional, a metade é concursado que está vindo do Ministério Público, a outra vem da OAB, indicação. Mas é um poder mais técnico. Então, de fato, o juiz tem que ter muito cuidado na hora de macular as decisões dele, ou seja, ele falar sobre algo que ele vai decidir. E aí a gente escuta muito de bons profissionais e corretos até, que juiz se manifesta nos autos. Por quê? Porque se eu fosse um juiz e eu falo o meu posicionamento acerca de um fato antes mesmo de julgar, eu já estou me pré-posicionando, ou seja, já estou colocando numa posição que eu sou a favor ou contrário daquele direito. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque eu passo a ser parcial. Né? Já que eu já me declarei, eu sou parcial. E o que acontece? Quais são os problemas disso que está acontecendo nessa resolução do CNJ? Primeiro, eu sou contrário a qualquer legislação que não venha do legislativo. Isso é o primeiro ponto. Mas vamos lá, é uma resolução, é uma legislação no sentido de administrar o próprio judiciário, mas eu acho que ali ele cria uma obrigação, ele extingue, né? Na verdade ele cria uma obrigação, ele cria sanções para os juízes, então nesse caso deveria vir por força de lei, para ter um amplo debate e o povo concordar. Chancela de legitimidade. Só que, vamos discutir sobre isso. Juiz em rede social falando o que ele pensa. Posicionamento político. Gente, olha só. Se fosse assim, o exemplo tem que vir de cima. E quando a gente vê determinadas posturas que vêm dos tribunais superiores, ou até de cima, né? E a gente vê lá o STF o tempo todo em redes sociais, até ameaça faz, mas enfim, falando sobre dica de não sei o que mais, que a gente vê ali nas entrelinhas posicionamentos, né? Dependendo, que sabe até prevendo o futuro. Ou seja, quando a gente vê o STF, que deveria dar um exemplo, se manifestando em rede social, aí eu pergunto, quem vai punir? Quem é que vai punir o ministro do STF quando ele falar numa rede social sobre algum tema que ele pode vir a julgar? E vamos lembrar, no caso do STF, dependendo do tema, dependendo do processo, pode chegar nele. Agora, vou ser honesto, uma coisa que eu não defendo de jeito nenhum, que eu não consigo concordar, o juiz, vou falar aqui, da comarca de Paraty, que é litoral sul do Rio de Janeiro, ele está opinando sobre um crime que aconteceu no Mato Grosso.
O crime aconteceu em Cuiabá e o juiz está dando opinião aqui. Gente, sinceramente, isso é só uma opinião pessoal ou técnica. Ele não tem como influir. De jeito nenhum ele vai influenciar naquele julgamento lá no Mato Grosso. Aquele processo não vai bater na mão dele. Então, sinceramente, por que eu vou calar esse cara? Não tem sentido. Não tem sentido. Ele é cidadão antes de ser juiz. E quando ele faz o concurso para juiz, isso é uma opinião minha, tá? Ele não tem que ser constrangido a abrir mão da cidadania dele, da liberdade dele. Agora, claro, se ele se manifestando publicamente, ele pode macular esse processo, eu concordo que ele não faça. Mas isso, gente, já é dever funcional. Pelo menos deveria. O Supremo é um que deveria aprender isso. Vamos supor, o desembargador de um tribunal, do Tribunal do Mato Grosso, sabendo que houve ali uma chacina em Cuiabá, ele vai e faz o quê? Se manifesta a respeito daquela chacina. Foi isso, foi aquilo, foi falar um monte de besteira na rede social. Ou fala até coisa certa, não importa. Nesse caso está errado. Por quê? Porque esse desembargador, se ele for de uma câmara criminal principalmente, ele pode vir a julgar aquilo. Então ele já tem que falar, não, isso pode vir a cair na minha mão, então eu não vou falar. E aí eu até concordo, porque é dever funcional do desembargador ali não falar, ou do juiz de Cuiabá. Agora, como eu dei o exemplo, um juiz de Paraty, ele não vai falar? Ele não vai dar opinião? Vamos supor, houve um colégio lá, se eu não me engano, em Minas Gerais, que foi processado porque seria contrário ao ensino da ideologia de gênero, coisas desse tipo, né? E o colégio foi processado. Um absurdo, né? Mas, enfim. Qual o problema de um juiz do Rio de Janeiro se manifestar contra a ideologia de gênero? Qual o problema de um juiz de São Paulo falar isso? Qual o problema de um juiz de qualquer lugar falar isso se ele não tem um processo desse? E aí, eu posso colocar aqui N casos. Posso colocar Carandiru. Posso colocar qualquer caso. Se não tem chance de cair na mão daquele juiz, não tem nenhum motivo para calar. Ele é um ser humano, ele é um brasileiro. Depois ele é magistrado. Até porque se ele for demitido, ele não é mais juiz. Mas ele continua sendo brasileiro. Então a opinião dele é a opinião que todo ser humano tem direito a ter. Agora, claro, se ele, por dever funcional, não deve opinar, aí eu concordo. Pô, eu sou o delegado do processo tal. Se eu ficar falando, eu prejudico. O processo não, desculpa, o inquérito. Aí concordo. Eu concordo. Agora, se eu sou delegado no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, e o crime aconteceu no Rio Grande do Norte, a minha opinião é um mero comentário, gente, de cidadão. Ou até para esclarecer, porque tendo conhecimento profissional eu posso esclarecer. Desde que eu não fale nada que está adstrito ao meu serviço, é absurdo querer punir um juiz do interior de São Paulo porque ele está dando opinião num processo como o do deputado que falou algo e foi acusado no Supremo. Esse juiz do interior de São Paulo não vai receber esse processo nunca. Então isso não tem sentido. Agora, o curioso é, quem está sempre dando a cara para falar um monte de coisa, para falar em semipresidencialismo, para legislar, né, até para esse tipo de coisa, é justamente quem pode acabar julgando esse tipo de coisa. A gente tem aí uma comissão, que é até uma piada, onde um ministro está discutindo novas regras para o impeachment. E o Supremo julga impeachment, assim, de certa forma. Inclusive, preside a fase final do impeachment o presidente supremo. Inclusive, esse ministro foi aquele que fatiou o impeachment da Dilma. Rasgou a lei e fatiou. E agora está dando opinião sobre impeachment. O correto seria ele falar, eu não entendo nada do assunto. Seria até mais legal, né, da parte dele. Ó. Eu não sou muito forte nesse assunto de impeachment, não, porque eu já fiz aquela, desculpa a expressão, cagada lá em 2016, de manter os direitos políticos de quem sofreu impeachment. Então é melhor não tocar no assunto. Mas, pudor, né, não existe. Enfim, a questão é, não importa o funcionário público, não importa o funcionário privado, o cidadão tem que ser protegido para falar o que ele pensa. E nesse caso, a restrição
desde que não viole um dever funcional. Ou seja, não vou falar de algo que eu só tenho acesso por conta do meu trabalho. Não vou expor uma instituição. Aí eu concordo. É o que eu falei, eu concordo. Uma investigação... hoje mesmo teve operação aqui no Rio de Janeiro, aí o Ministério Público, ou então um juiz aqui do Rio de Janeiro, vai sair declarando coisas que ele teve acesso. Aí é absurdo. Mas qual o problema do juiz do Rio Grande do Sul dar opinião a respeito disso, gente? Isso não macula o processo. Não vai ter influência nenhuma no processo. Então, essa resolução do CNJ, ela começa a ir para o absurdo. E a gente sabe quem eles querem calar. São juízes que vão falar contra o topo do judiciário. Ou seja, o juiz que eventualmente venha dizer que o judiciário aqui errou. Que o judiciário aqui fez um malabarismo. E que eu estou falando judiciário é quem está acima dele. Que ele vai falar, não, tudo bem, a decisão vai ser cumprida, mas, né, determinada postura. E isso vindo em um país onde a gente tem um tribunal que se colocou com cara de partido. Inclusive, fazendo uma das coisas que, assim, foi extremamente assustador. A parte pediu algo e ele mandou, pede mais isso, senão eu não dou, em 24 horas, sem sequer ouvir a opinião da outra parte. Porque eu entendo que, quando um determinado partido pede anulação das urnas, ou só de determinadas urnas, e só no segundo turno, me desculpe, isso é uma petição inicial. Ele só quer isso. Não é o juiz que tem que falar assim, não, então peça mais isso. Vou dar um exemplo aqui. Você compra um carro e você descobre que ele está com defeito na caixa de marcha. Você vai na loja e o cara fala assim, ó, ele está com defeito na caixa de marcha e no ar-condicionado. Beleza. Mas você, por algum motivo, só pede o reparo na caixa de marcha. O juiz, ao receber aquilo, sem comunicar quem te vendeu, a empresa que te vendeu, fala o seguinte, ó, ou você vai pedir o conserto do ar-condicionado, ou eu não vou atender. Você tem 24 horas para pedir o conserto do ar-condicionado também, já que está com defeito. E aí, se você se silencia, ele simplesmente nega o pedido e diz que é litigância de má fé. E eu vou falar sobre isso agora. Mas primeiro vamos fechar a linha de raciocínio. Eu não sou obrigado a querer o reparo do ar-condicionado, eu só quero o reparo da caixa de marcha. Agora, se ele cita a outra parte, a empresa, e a empresa fala, ó, para mexer nessa caixa de marcha também vai consertar o ar-condicionado, é impossível fazer uma coisa sem a outra. Aí sim, ele pode decidir, ó, eu vou dar o conserto da caixa de marcha, mas vai fazer o do ar-condicionado. Mas porque veio na contestação. Ele pedir para eu colocar um pedido na inicial sem... Ele é parte, pô. Esse tribunal é parte. Esse juiz é parte. E aí, para piorar, litigância de má fé porque você questionou. Ou seja, questionar agora é má fé. Então, agora todos nós temos medo do judiciário. Porque se você for processar a operadora de telefone porque cortou tua linha de forma indevida, você pode receber uma multa de litigância de má fé mesmo que não tenha comprovada má fé. Que seja só um questionamento seu. Se a operadora fala assim, não, essa linha caiu no Brasil inteiro porque uma torre lá, porque um satélite caiu. Ah, então é má fé. Pô, quem não dá transparência ainda fala em má fé. Sobre a questão de ruptura institucional, na verdade, a ruptura institucional já aconteceu, né? Se a gente for analisar com calma, a ruptura já aconteceu, porque nós temos hoje um judiciário que legisla, que governa, ou seja, ele já tinha surrupiado o poder do legislativo, e um dos exemplos foi na criminalização da homofobia, porque indiferente, tá? Mas eu acho que é justo, acho que não é. Eu não concordo com a forma que foi aplicado, porque se você criminaliza para um lado, você tem que ser de um alcance amplo. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala em racismo, por mais que eles queiram colar essa imbecilidade de racismo reverso e tal, ou estrutural, que eu não concordo com isso, mas por mais que eles queiram colar isso, quando você fala em racismo, a lei ela não fala em uma raça. Então ela protege todas. Ou seja, eles querem colar uma narrativa de que branco não sofre racismo. Mas, cara, a lei não defende isso. A lei diz, se você fizer contra alguém por questão de raça, é racismo. Se você demite alguém só pela raça dele, não importa qual, é racismo.
E quando eles fazem a homofobia, transfobia, sei que lá, o que acontece? O crime ele já começa a estar errado. Por quê? Porque ele dá o direito, em tese, tá? Em tese, ele dá o direito de que um hétero seja prejudicado por um homo ou um trans, o que eles queiram chamar. Ou seja, porque só há o crime unilateralmente. Ou seja, se os dois agem da mesma forma um contra o outro, somente o hétero será punido. E isso não está na lei do racismo. Ou seja, se um branco decide espancar um negro porque ele é negro e o negro decide espancar um branco porque ele é branco, ambos estão ali sendo racistas. Agora, nesse caso da homofobia, ele é um crime unilateral. E isso, gente, sempre vai dar errado. Por quê? Porque ele vai colocar poderes, e não direitos, não proteção, para um grupo. E esse grupo tem uma tendência natural de abusar desses poderes. Não porque o cara homossexual vai abusar, mas lideranças vão abusar. É por isso que eles tentam superestimar a homofobia e a transfobia. Ou seja, não é uma agressão, não é um prejuízo ao trans. É simplesmente você falar, ó, eu entendo que mulher trans, na minha concepção, além da biologia, mas na minha concepção é um homem. Ele pode se vestir de mulher e tal, mas ele é um homem. E aí o cara bota isso como transfobia, ou seja, falar uma verdade vira transfobia, na cabeça desse grupo. E alguns julgadores abraçando essa tese, data máxima vênia, doentia. Por quê? Porque transfobia visa proteger aquele grupo e não fazer com que ele possa se impor aos outros, inclusive a negar a sua consciência. Então esse é o problema. O judiciário já tinha surrupiado o legislativo. E, indiferente do que eu falei sobre o crime, você pode até concordar com transfobia, a discussão, o debate tem que ser feito pelo legislador, que foi eleito para esse fim. Da mesma forma que é o aborto, a ligação de droga, você tem que discutir isso no legislativo, tá? E ele também já surrupiou o executivo, quando eu não quero que nomeie esse cara, eu não quero isso daqui, eu quero isso daqui, eu quero que a verba vá e tal. Ou seja, surrupiou já o legislativo. Inclusive o Randolfo Rodrigues governou durante esses 4 anos através do Supremo, né? Junto com o Supremo, não conluio, ele pediu, o Supremo dava. E também conseguiu passar da invasão dos outros 2 poderes, porque além de invadir as competências do Legislativo, além de invadir a competência do Executivo, ele foi além. O Judiciário invadiu o Ministério Público. Eu vou investigar, eu vou agir de ofício, em um monte de casos onde o Ministério Público tem a atribuição de fazer. E um dos argumentos, que é também doentio, e aí tem um procurador de justiça aqui do Rio de Janeiro, que ele fala muito bem explicando sobre isso, porque quando ele é questionado por uma apresentadora, que realmente delira ao vivo, sobre a questão de, mas se o Ministério Público não está fazendo o papel dele, o Judiciário tem que fazer. Ou seja, tem que tomar essa iniciativa. Gente, é simples. Se você toma a iniciativa numa direção, você já é parcial. Você já está indo em uma direção. E o Judiciário, ele tem que ser passivo, ou seja, ele tem que ser inerte justamente para que, quando provocado, ele seja imparcial, ou seja, ele não pode jogar em um time, ele não pode tocar em um time. Até aí vamos voltar lá para o início que eu falei de futebol, né? Até no futebol isso é uma regra. Você pega o Brasil vai jogar contra Camarões, se eu não me engano. O árbitro e os auxiliares não podem ser nem brasileiros nem camaronenses. Você não pode botar um camaronês ou um brasileiro para apitar o jogo. Ou seja, até no futebol, esse elemento é básico. Brasil e Argentina, eu não vou botar um árbitro argentino nem um árbitro brasileiro. Eu tenho que botar um cara de um outro país. Porque isso não faz sentido, senão ele torce. Então, o judiciário, ele tem que ficar parado justamente porque se ele parte, ou seja, se ele toma uma iniciativa, ele se maculou, já tem posicionamentos. E aí, é por isso que o Ministério Público, ele vai, o nome já diz, promover justiça. Por isso que o nome é promotor de justiça. Ou procurador, né? Que procurador é quem tem a procuração da justiça, ou seja,
promover a justiça, ter a procuração de ir atrás de justiça. Então, nesse caso, essa apresentadora ela questiona se pela inércia do Ministério Público não poderia ser substituído. E o procurador aqui do Rio de Janeiro, ele fala de uma forma bem simples e cirúrgica. Não! Por quê? Porque senão os processos que estão todos parados na justiça, Renan Calheiros que o diga, deveriam então fazer o quê? O promotor vai lá e julga? O presidente vai lá e julga? Um deputado vai lá e julga? Não, quer saber? Pô, aquele cara ali tá cheio de crime nas costas, vamos julgar ele aqui, pô. Vamos juntar aqui 11 deputados aqui, vamos julgar, vamos juntar 11 senadores, né? Vamos deferir a liminar, aquele cara que tá esperando um remédio lá, vamos deferir a liminar aqui, o próprio presidente. O promotor, não, eu denunciei, você não julgou, você tá perdendo tempo, então eu vou condenar. Não vou esperar prescrever. Mas aí ninguém pode avançar no judiciário. Mas ele avança em todo mundo. Ou seja, estamos num momento onde um poder, ele está sofrendo uma hipertrofia, ou seja, ele está se agigantando. Isso é proposital, tá? Isso é proposital. Por quê? Porque ele é um poder que justamente não se deixa questionar. Que justamente está fazendo o que tem feito agora. Se me questionar, eu multo. Se me questionar, eu prendo. Se me questionar, eu boto a polícia atrás. É lamentável, mas infelizmente é o que está acontecendo. Então o que acontece? Se me questionar, eu uso a força. E esse poder, ele justamente, por não ter essa questão da eleição, ele se coloca como totalmente ditatorial. E isso é proposital, foi aparelhado para isso. E esse é o problema. Hoje a gente chegou nesse ponto. Então a ruptura que foi questionada, ela já aconteceu. Já houve uma ruptura. E o pior, pelo poder que tem que ser justamente o freio principal, porque fica na inércia, fica se mantendo passivo, foi justamente esse poder que faz essa ruptura. Claro que encorajado por parte do Legislativo, por muita gente de outros poderes, mas ele avança nesse sentido. Que era justamente o poder que ia falar assim, não Legislativo, ó, você fez essa lei aqui, mas isso aqui você está governando. Ou não, Executivo, isso aqui é lei. Você está legislando. O Ministério Público, você está legislando. Você está me pedindo algo que não pode. Você está aí fazendo um termo de ajuste de conduta, você está governando isso. Então não pode. Ele tem que ser um poder para isso. O correto do judiciário, ele é aquele cara que está dormindo e quando tem um estresse, chama ele aqui. Você que não estava no local, ou seja, você não é envolvido, você não estava brigando pela coisa, decide quem tem razão. Agora, se o judiciário tem interesse na coisa, acabou o judiciário. Então, ruptura já aconteceu. Se vai vir alguma coisa para frente, nada, por mais que eles usem narrativas, mas, gente, eles usam narrativa para tudo, é genocida, é fascista, é nazista, essas babaquices aí. Mas por mais que eles usem narrativa como golpe, eles já usaram até no impeachment. O impeachment tá lá na Constituição e chamado de golpe. E o único golpe que teve foi o fatiamento feito por alguém que hoje está discutindo mudar a regra do impeachment, enfim. Mas se isso acontece, eles falam narrativa de golpe, e eles vão chamar de golpe, por mais que joguem nas 4 linhas, vai ser chamado de golpe. Entendam, a narrativa é essa. Folha de São Paulo, os publicitários da esquerda, porque eu não posso chamar isso de jornalismo, mas essa galera pelenga aí mesmo, aquele militante que finge ser jornalista para ter um aval de liberdade e finge ser jornalista e não aceita que os outros sejam. Ele chama os outros de blogueiro. Né? O cara lá do Terça Livre é blogueiro porque eu não quero dar a ele a liberdade de imprensa que eu quero ter. Ou seja, porque eu posso ofender, eu posso mentir, eu posso caluniar, eu posso fazer tudo, porque eu sou jornalista. Mas aí o cara lá é blogueiro porque se ele falar um ai, ele tem que ser responsabilizado. É absurdo, absurdo. Por isso que eu acho que liberdade de opinião tem que ser gigantesca e engolir, inclusive, a de imprensa. Tá? O que eu digo com engolir? A liberdade que a Globo tem de falar, inclusive as mentiras que ela fala o tempo todo, eu também tenho e qualquer um tem que ter. Hoje, nós estamos aqui, ó, rede social. Eu tô aqui transmitindo como se eu fosse um jornalista. Qual a diferença? Ah, não. Então o Jornal Nacional pode mentir. Se eu mentir, eu sou responsabilizado. É incrível isso. Isso por si só já é doentio, gente. A liberdade de imprensa, que anteriormente, e eu defendo que ela exista, tá? Ela hoje tem que ser estendida a todos.
porque já deveria ser estendido sempre. Eu não concordo que uma empresa tenha mais liberdade que o indivíduo, mas essa liberdade tem que ser estendida a todos. A liberdade de imprensa calcada na tal informação hoje está aí no YouTube, está aí no Twitter. Essa liberdade tem que ser estendida a todos. Não existe diferença entre a Globo e o Joãozinho com um canal no Twitter, com um perfil no Twitter, e o Paulinho com o YouTube, e eu aqui no Instagram. Não pode ter essa diferença. Por quê? A Globo tem o direito de mentir? Na verdade tem, né? Porque o consórcio de imprensa é a prova da mentira. Já falei isso aqui. O fato de você criar um consórcio é para combinar mentira. Porque se for para falar a verdade, não precisa ser combinado, não precisa ter consórcio. Então o correto não é chamar de consórcio, é cartel de imprensa. É cartel para poder combinar mentira. Então quando eles falam consórcio, é cartel. Vamos combinar o que vamos dizer, porque é mentira. Porque se cada um pegasse umas fontes diferentes, ia dar números trocados, iam dar informações trocadas, e ia dar problema. Mas tá aí, ó, esse cartel que tá querendo já... É o quê? Quinta dose agora? Que eles querem que as pessoas tomem e voltem a usar máscara? Enfim, tá aí. Eles fazem o que querem e todo mundo que é contra eles, eles pegam uma vírgula e falam que é mentira. Só que a questão é essa. A questão é, ruptura já aconteceu e não adianta falar, eles vão chamar de golpe. Vão chamar de golpe sim. O que quer que seja feito, vão chamar de golpe. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, não existe golpe quando o golpe já foi dado. Várias vezes. Então isso não existe. Não tem como falar que é golpe. Isso é uma mentira que a imprensa está falando. Chamar de golpista, isso e aquilo. O que as pessoas querem é só transparência. Até porque, honestamente, se a coisa continuar arrumando como está, e vocês sabem quem assumir a presidência, e por aí for, a gente sabe que em 2024 a eleição é só para você ir lá e fingir que votou. Porque alguém vai confiar? Alguém vai confiar? Alguém vai falar, não, aquele ali foi um prefeito eleito? Sinceramente, se eu não posso questionar o TSE, se eu não posso questionar nada, se ninguém viu parcialidade no TSE, me desculpa, os TREs de todos os estados vão estar no seu direito de escolher os prefeitos todos e vereadores. E a gente sabe que é só um circo onde a gente é o palhaço. E o que a gente viu de parcialidade, inclusive de TRE, tá? Inclusive TRE. TRE de, salvo engano, Alagoas, debochando. Ah, o tiozão que não sabe usar o WhatsApp questionando a eletrônica. Ou seja, é essa instituição que é democrática, que é séria, né? É isso aí. Responde com deboche, mas não afasta os argumentos. Essa é a instituição democrática. Séria pra caramba. Entendeu? Ou seja, que tá debochando em rede social. Isso deveria ser até improbidade, né? Mas como o direito administrativo não pega o judiciário para justamente ele não responder nada, então... Mas deveria, porque o TRE, a Justiça Eleitoral faz o papel administrativo durante a eleição, mas está ali, debochando. Incrível. Isso o CNJ não parece estar preocupado, né? Que a instituição TRE, salvo engano, em Alagoas, está lá no TikTok debochando das pessoas, de brasileiros. Mas não defende que entregue login, não defende transparência, não defende nada disso. Quer debochar, comer o teu dinheiro, te fazer de palhaço, mas quem sabe, né, a eleição de 2024, não é esse TRE debochado que vai escolher os prefeitos e fingir que foi você que escolheu. E se você questionar, malandro, se você questionar, eu vou te tratar como criminoso. Infelizmente, a gente está nessa situação. Agora, para quem votou na esquerda, né, esse pensamento de manada, que é como eu falei, a torcida organizada sendo criada, tocada, e aí chamamos de gado, sendo tocado por seus líderes, mesmo sabendo que vai prejudicar aquilo que eles dizem que amam, que é o clube, mas sendo tocado por seus líderes, mas é uma massa acéfala, né? Essa galera, esse pensamento de manada que eu voto, ou então o classista, e toda essa galera de esquerda, e até o pessoal que, não, eu não voto em um nem no outro, porque eu fico em cima do muro. Quando você constrói um muro na tua casa, divisão com o vizinho, ou ele está no teu terreno ou está no do vizinho. A linha que divide o teu terreno do vizinho, ela é só uma linha. O muro está sempre no terreno de alguém. Pode ver que teu muro está no teu lado, se você construir está no teu lado, se está no lado do teu vizinho, está no lado do vizinho. Alguns terrenos têm até 2 murinhos, né? Assim que eles ficam juntos para poder... Cada vizinho faz o seu, porque aí se eu quiser mexer aqui eu mexo.
Ou seja, o muro tem dono, isso é fato. O muro tem dono. Então não adianta falar que vai ficar em cima do muro. A questão para quem acha legal, né, o tal do 9 dedos subir a rampa do Planalto, para quem acha isso legal, entenda, você que bate palma pro autoritarismo, pro se questionar eu te trato como criminoso, para prisões sem o menor fundamento, para devido processo legal sendo rasgado, cara, eu acho que sinceramente você já acostumou a viver num lugar onde o traficante dá ordem em você, onde o miliciano dá ordem em você, e você está sinceramente acostumado ou querendo isso, entendeu? Você simplesmente está achando normal a tirania, porque talvez ela seja conveniente ou por conta desse tipo. A gente pode até não ter meio de lutar contra ela, mas aplaudir o bandido desfilando na rua, ainda encarando os outros e intimidando os outros, eu estou falando no caso das favelas, tá? Isso já é demais, né? Isso já é demais. Então, aplaudir autoritarismo, que aí a gente muda para outro cenário, em prol de uma suposta democracia, porque se é autoritário não é democrático, se a instituição não pode ser questionada, ela não é uma instituição democrática, se ela avança nos outros. As pessoas cansaram de falar mal do exército aí por causa de uma ditadura e tal, aquela coisa toda. O cara pede o fim da polícia militar. E, gente, quem pede o fim da polícia militar, se ela vai acabar ou não, é outro problema. Mas é o direito do cara pedir o fim, pô. Se ele quer o fim, é ele que fale que quer o fim. Ah, ele é um idiota? Ele é um idiota, mas é um direito dele ser um idiota. E falar que ele quer o fim da polícia militar. Isso é um direito. Agora imagine se o cara fala eu quero o fim da polícia militar, a polícia militar começa a espancar o cara. Por quê? Eu não cometi crime nenhum, eu só disse que eu quero o fim da polícia militar. Não, eu vou te espancar assim mesmo, porque você está falando contra a minha instituição. Pelo amor de Deus, gente. Isso não pode acontecer, isso nunca aconteceu. Por mais que o pessoal diga que a polícia é violenta, truculenta, aquele tipo de coisa, isso nunca aconteceu. O cara joga pedra na polícia, a polícia vai reagir. Mas quando ele fala que quer o fim da polícia militar, em momento nenhum a polícia fala: ah, tu quer o fim da polícia militar, então eu vou te espancar. Eu vou te prender. A polícia não dá porrada nos outros por isso. Então, ainda que a pessoa defendesse o fim do STF, eu sei que isso não cabe. Isso não cabe, tá? Eu defendo a mudança de composição, mas a instituição vai ter que existir. Ainda que a pessoa defendesse isso, ela tem que estar no direito dela. Ela tem que estar no direito dela de querer que o artigo 142... Você pode não concordar, mas o direito dela pedir, dela falar, tem que ser dado. Entendeu? Exatamente. Quem aplaude autoritarismo vai chegar a você. Vou falar de um tema aqui. Por exemplo, o cara tá achando bonito autoritarismo, manda meus inimigos pro gulag, pro campo de concentração. Mas logo, logo vão ter os expurgos. Os idiotas úteis vão perder utilidade. Vão ser chutados. E vão parar no gulag com aqueles que ele odiava. Sem entender o porquê. A maioria é idiota o suficiente para não entender o porquê. Mas porque perdeu a utilidade. Se tornou um idiota inútil. Aliás, na verdade é um idiota útil descartado. Porque eles falam que o idiota inútil pelo menos ele não faz mal a ninguém. O idiota útil ele é pior, né? Entendeu? Então, na verdade, esses caras vão ser descartados, tá? Eles acham que não, mas eles vão ser descartados. Se a gente chegar num ponto mais radical, vai ser descartado sim. E essa observação, de fato, se acontecer de assumir, vai ser muito pior. Eu tenho esperança que não aconteça, mas a gente sabe que não está no nosso controle, vai ser muito pior. Eu estou me preparando para o pior. O exercício psicológico. Eu estou preparando para que, se ele suba lá, se ele assumir, vai ter Ministério da Verdade, vai ter figuras como Homem-Foca à frente desse tipo de coisa, perseguindo os outros. Por quê? Olha só, eu não gosto do MBL, eu sou extremamente crítico ao MBL, mas enquanto tá uma pancada de político de esquerda se sensibilizando, porque o cara falou para um artista que já foi ministro, ou seja, já está exposto ao julgo público. Primeiro que quando você é artista, você já ganha pela sua fama, então você já tem que estar exposto às críticas. Agora, quando você foi ministro, sinceramente, agora você tem que ser criticado mesmo, e o cara já foi ministro da Cultura. E o cara falou que ele era usou um palavrão e mamava na Lei Rouanet.
E eles estão em polvorosa. Teve um certo influenciador que tinha que prender, o cara depois apagou o tweet. Mas chegou a pedir que tinha que fazer um crime para assédio político, o caramba 4. Beleza. Não gosto do MBL. Eu tenho um monte de coisa contra, sou extremamente crítico. Considero eles até a serviço da esquerda. Tenho um monte de problema com o MBL. Mas agrediram o deputado lá do MBL, o japonês, o Kim Kataguiri, num evento aí numa universidade federal. Se eu não me engano, é uma universidade federal. Que eu agora não consigo me lembrar se era São Paulo, se era outro estado. Enfim, agrediram o cara. Não saíram em defesa dele. Os mesmos que não aceitam que o cara xingue, hostilize um ministro, que foi ministro da cultura e apoiador do Lula, eles estão ignorando o fato de que o cara foi agredido por opinião dentro de uma universidade. E por mais que eu não goste dele, eu não gosto desse Kim Kataguiri, não gosto, eu não posso defender que ele seja agredido por falar, por estar no debate. Gente, isso aí é absurdo. Só que essa galera tá calada. Eles estão calados. Ou seja, é doentio. É doentio. Mas esse tipo de gente, muitos desses influenciadores, vão sofrer expurgos, porque vão perder a sua utilidade. Teve um aí que já sofreu, né? Um ator aí que se dizia direita e tal, enganou muita gente. Eu já falava que não dava pra confiar num cara que quando você fala do passado dele, ele fica agressivo. Enfim, por mais que fosse bizarro o passado, mas é o teu passado, você não tem que esconder. Você tem que enfrentá-lo, ainda mais se você quer ser um político. E foi político, não foi reeleito e tal. E já foi todo felizinho, né? Não vou usar a expressão que eu ia balançando o rabinho. Enfim, foi todo felizinho pra participar, né? Da equipe, dessa gigante equipe de transição, ou de transação, não sei o que é. Enfim, ele foi todo felizinho, mas o PT, e nesse ponto acertadamente, tá? Rejeitou ele. Rejeitou. Porque na hora de ser eleito, batia no PT. Aí agora, trocou de lado e queria uma camisa. O PT fez o quê? Valeu, otário, faz o L. Se vira aí. E merecido pra caramba. Merecido. Que aconteça isso com N outros. Mas a verdade é, já foi um primeiro expurgado, que agora não vai entrar no barco da direita, nem da esquerda, nem de ninguém. E eu espero, porque não era nem para ter sido eleito, né, esse troço, mas eu espero que politicamente se afunde, suma, porque isso é um mal para a política. E eu achei muito legal o que o PT fez com ele. Por quê? É um idiota útil que perdeu utilidade. Ou seja, sequer é um inútil. Ele é um trapo que não tem mais nada a oferecer. Isso foi muito legal. Isso foi muito justo, inclusive, o que aconteceu com ele. Porque é o que tem que acontecer com esse tipo de pilantra. Tá? Então, nesse caso, é muito importante essa visão. No mais, eu vou terminar por aqui. Semana que vem tem mais. Eu entendo que... Eu espero que alguma coisa aconteça, mas é como eu falei, vamos nos preparar para o pior, para que o nosso psicológico esteja no zero. O que vier é lucro. Mas eu acredito que vai acontecer alguma coisa, e quando é colocado aí que a esquerda tudo pode, entenda, nós lutamos pela verdade. Eles lutam pelo poder. E outros, tantos que foram os que eu citei aí, classista, essa galera aí de isento, o centrão, fisiológico, essa galera luta apenas para sobreviver. É um parasita. É um parasita. Vai parasitar da direita, vai parasitar da esquerda. E nós brigamos pela verdade e eles brigam pelo poder. O poder para eles não tem limite. Eles vão fazer qualquer coisa pelo poder. E, de fato, dias melhores virão, porque nós não temos mais como desistir. Eu estava falando isso já com amigos, já falei até com outras pessoas. Nós já abrimos os olhos. Então nós já sabemos que há um mal à espreita. Não dá mais para fechar os olhos. Como eu falei, sinceramente, o povo não acredita mais em urna eletrônica. O povo não acredita mais em isenção. O povo não acredita mais em um monte de coisa. O povo já abriu os olhos. A galera que está todo dia lá na porta de quartel, e os que vão quando podem, que é o meu caso, eu não posso estar lá todo dia e tal. Enfim, até por conta do meu trabalho.
Mas essa galera, ela acordou. Aí as pessoas falam assim, um fala isso, outro fala aquilo, eles pedem coisas que eles não sabem. Não importa. Não importa. Mas aí não vai acontecer nada, e se não fizer nada? Não importa. Essa galera já abriu os olhos. Eles já viram que tem alguma coisa ali nas sombras. Eles podem não compreender. A grande massa pode não compreender o mal que está ali na sombra. Mas já sabe que tem um mal ali à espreita. Sabe o que vai acontecer? Não vão baixar a guarda. Vão manter a guarda, não vão largar a arma no chão, e quando um estiver dormindo, o outro vai estar acordado vigiando. Isso já aconteceu. Indiferente do canalha subir a rampa, de ter um Ministério da Verdade, isso e aquilo, isso já aconteceu. As pessoas já sabem que o mal está ali nas sombras, que ele já está tomando conta de tudo. A gente já viu a podridão de, como eu disse, cartel de mídia, de poderes, de instituições podres que lutam por si ou por poder e nunca pela verdade. O povo já viu isso. Então não adianta mais. Isso não volta. Por quê? Você já acordou do sonho. Sabe aquele episódio, aquela parte do filme Matrix que ele é tirado da bolha? Não é quando ele toma pílulazinha, não. Não é a pílula vermelha. É quando a nave para e tira ele da bolha. Quando saiu daquela incubadora, já era, ele não está mais preso. O corpo dele se libertou. E a nossa mente se libertou. E não dá mais para ignorar. Você pode até falar assim, não quero mais saber de política. Que se dane. Botaram o cara que deveria estar na cadeia no governo. Um monte de canalha e o caramba, e o pessoal se vendendo. Pode acontecer, pode. Mas você não vai conseguir mais ignorar. Você pode falar, não quero mais saber de política. Mas lá, na tua cabeça, você viu tudo. E você não vai esquecer. Você sabe que a Matrix é só um programa. E que fora da incubadora existe um mundo. E a gente já viu isso. Isso não vai mais voltar. Então, desculpa. Estou falando aqui para todos que assistiram a live, que estão assistindo, que venham assistir, porque ela vai ficar gravada. Para todos. Vocês já não têm mais condições de voltar a dormir. Porque vocês já abriram os olhos. Vocês já viram o mundo lá fora. E não tem mais condição de voltar a dormir. Independente do que aconteça. Independente se amanhã a bandeira do Brasil vai ter uma foice e um martelo nela. Nós vamos saber que a gente está sobre um governo do mal. E que esse governo do mal precisa um dia cair. E a gente vai saber disso. Porque é impossível ignorar. É impossível. É mais fácil matar uma pessoa que matar uma ideia. E essa luz chegou para ficar. Por isso que eu falo, gente, se o Bolsonaro fizer alguma coisa e tal, ele tem o meu total apoio. Mas se ele também não fizer, ele já fez mais pelo Brasil do que, sei lá, cara, quase todo mundo que eu conheço. Eu acho que o Olavo e o Bolsonaro fizeram algo que é espantoso. Eles abriram os olhos a ponto da gente estar vendo coisas que a gente antigamente achava que era natural. Hoje a gente está vendo que é tirania pura. Que é absurdo. Ou seja, isso já foi feito. Essa é uma conquista que a gente não perde mais. E não adianta fechar os olhos e falar, vou deitar e não vou mais falar sobre política. Nós não temos mais essa capacidade. Porque uma vez que a gente já viu, já era. Já era. Entendeu? Não tem mais como dormir. É impossível. Por mais que a gente queira, eu não quero mais saber, eu não vou mais falar de política, eu agora vou falar sobre outra coisa, vou falar sobre gastronomia. Não vai conseguir mais ignorar a política, porque você sabe o que está acontecendo ao teu entorno. Sabe. E o peso na consciência, ninguém consegue carregar. Tá, pessoal? Então, eu vou terminar por aqui. Obrigado. E é isso mesmo. Já abrimos os olhos. Já era. Não tem mais como dormir. Peço ao pessoal aí que divulgue essa live. Eu sei que é grande, mas eu peço que divulgue. E quem puder também ajuda a compartilhar a nossa revista Conhecimento e Cidadania. Porque muito do que eu falo aqui está estruturado lá. A espinha dorsal é colocada lá. O trabalho também não é meu exclusivamente lá. Eu faço os meus textos,
mas os outros colunistas fazem ser textos brilhantes. Cada um tem a sua abordagem, mas são trabalhos brilhantes. São realmente assim... É o que a gente pode contribuir, né? Na nossa humilde contribuição. E a gente toca isso daí. Mas sendo bem honesto, eu entendo que essa galera, que todos lá são voluntários, essa galera que é colunista lá, assim, foi, e é a prova de que existe alguma coisa maior. Foi assim, caindo do céu, literalmente, no momento de, pô, cara, eu quero participar disso, eu vou participar disso e tal. E são coisas, são colunas excepcionais, entendeu? Que a qualidade deles é gigantesca e a abordagem é diferente. Eu tento me esforçar para manter um ritmo aí adequado a tudo que é feito lá e aconselho realmente que o pessoal acompanhe. Tem também o canal no YouTube, inclusive 2 eventos aí que a gente já fez com um dos colunistas, falando sobre um Rio de Janeiro, o outro sobre o Brasil em si, né, e a independência, mas os 2 vídeos são extensos, tá? Até porque o cara, ele é como... eu até costumo dizer, ele é um professor, mas ele não dá uma aula, não. Ele narra de uma forma que você vê o filme. É uma coisa excepcional. Você vê o filme passando conforme ele vai falando da história. Porque a cronologia é muito boa, a forma que ele ambienta é muito bom. E, honestamente, é algo que é grandioso, o trabalho dele. Então, eu aconselho o pessoal ir lá, dar uma olhada no canal da revista, se inscreve, tem aqui no Instagram também, tá passando aí. E ajuda a divulgar essa live, ajuda a divulgar a nossa revista. Vamos fazer a nossa parte. Como eu falei, nós não temos mais condições de fechar os olhos. Nós já despertamos e isso não vai mudar, aconteça o que acontecer. Vamos torcer para o Brasil seguir o melhor caminho possível, mas sempre preparado para o pior, esperando que a gente consiga o melhor. Mas como eu falei, dormir hoje não é mais uma opção. Nós já despertamos e vamos continuar. Terça-feira que vem, tô aqui de volta, tá, pessoal?